Agora que nós já estamos gravando, gratidão a todas vocês, amoras amadas, por permitir a gravação. Nós vamos começar. O tema de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito visto nas redes sociais, em cursos de desenvolvimento humano, mas na maioria das vezes as pessoas se perguntam: o que isso vai trazer de benefício para a minha vida? O que isso vai acrescentar na minha vida hoje? Você, ao final desta apresentação, para você que está assistindo gravado, e hoje, no final do nosso encontro aqui, você vai ter todas essas respostas. Eu vou dividir a tela, vamos dividir a tela. Nós vamos falar sobre a cura da criança interior. Quem aí já viu esse título? Curando a criança interior. Em cursos, em posts, em rios e tudo mais. Então, e quem aí sabe o que é criança interior? Já estou vendo aqui, tem gente falando que não sabe, que é aquela criancinha de quando eu era criança, mas que eu não sei muito bem a influência que tem hoje. E eu acredito que deve ter pessoas aí, né, que vocês, alguma de vocês deve estar se perguntando: Renata, mas eu estou aqui para melhorar a minha ansiedade, ou a minha depressão, ou para parar de me boicotar e ter mais prosperidade na vida, ou para parar de me boicotar e ter mais abundância na minha vida, para ter um relacionamento legal, porque os meus relacionamentos, sempre eu sou a mãezona do relacionamento. E hoje vocês vão entender isso. Por quê? Primeira coisa, né? Quem é essa criança? Essa criança sou eu. É cada uma de vocês que está aqui. É você que está assistindo. Essa criança, ela vem tendo experiências de vida desde o seu nascimento. Ela tem experiência boa, mas também essa criança, ela vem sendo ferida desde o seu nascimento. Não, não é só para os pais maldosos. Eu quero te perguntar para vocês todas uma coisa. Quem aí nunca teve nenhum problema, nenhuma mágoa, nenhuma raiva de pai ou de mãe? E quem aí já teve alguma mágoa, alguma dificuldade, alguma raiva de pai e de mãe? Eu vou pedir a vocês que coloquem aqui para mim, aqui no chat. Eu, de mãe, isso, de pai, pai. Nem conheci meu pai. Olha, uma ferida, né? Por que que não conheceu o pai? O que que guarda de não ter conhecido o pai? Só que eu tenho uma coisa para contar. E quem tem raiva disso que passou, e quem tem alguma dificuldade em alguma área da vida, seja amorosa, familiar, financeira, convivência com amigos, no trabalho, quem tem alguma dificuldade de progredir por causa dessas feridas, acredita que é por causa dessas feridas. Tem alguém aí? Coloca para mim. Eu. Uhum. Eu também já pensei assim, muitos anos da minha vida. E não é só uma, não. Em muitas áreas. Isso porque tem uma aqui que colocou em 3 áreas da minha vida. Mas isso você vai descobrir uma coisa que será que você já pensou, vocês já pensaram por esse lado, igual você que falou, eu tenho em 3 áreas da minha vida, mas tudo é culpa do meu pai, porque ele me abandonou. Tá. Agora, você já pensou por esse lado aqui? Vem sendo ferida desde o nascimento, criança ferida. Você já pensou que o seu pai
ele também foi uma criança ferida? Ele também teve raiva ou de pai ou de mãe, o abandono? Porque a partir do momento que nós mudamos o nosso foco, nós passamos a ancorar a nossa vida em uma nova situação. Em que eu estou ancorando a minha vida hoje? Eu estou ancorando a minha vida no abraço que eu não recebi, no eu te amo que eu não recebi da minha família, no abandono do meu pai ou da mãe, nas grosserias do meu pai, ou porque algum dos meus pais eram alcoólatras, bebia e agredia. Eu estou ancorando a minha vida hoje nessas situações, ou eu estou aberta a ter uma nova visão, a enxergar novas situações. Porque quem é essa pessoa hoje que está ancorando? É um adulto. Não é mais aquela criança abandonada, não é mais aquela criança que sentia a agressão dos pais, não é mais aquela criança que, sim, às vezes desejavam eu te amo, um abraço, via os amiguinhos tendo um abraço, recebendo o um abraço e não recebia. Hoje, quem está ancorando a sua vida nessa situação é você, uma adulta, um adulto. E por que insistir em ser criança? Em ser essa criança ferida? Isso é inato a nós. Nós temos essa tendência, isso é inato ao ser humano. Justificar, porque é mais fácil. A nossa mente é preguiçosa, o nosso corpo é preguiçoso. Então, quando eu justifico algo que eu não tenho, que eu não faço, que eu não conquisto, por culpa do meu pai ou da minha mãe, está resolvido, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque já está resolvido, já está claro, ó, eu não faço isso por culpa da minha mãe, eu não faço aquilo por culpa do meu pai. Então, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso movimentar, eu não preciso mais sair da minha zona de conforto para fazer algo. Eu posso continuar aqui, quieta, com os meus hábitos rotineiros, com as minhas reclamações rotineiras. E assim é com cada um de nós, enquanto nós estamos ancorando a nossa vida adulta nas feridas que foram geradas em nós na nossa infância, na nossa adolescência. Agora, eu estar ancorando a minha vida nas feridas que foram geradas em mim, lá no meu passado, eu estou sendo beneficiada como? Responda para vocês. Cada uma responda isso aí. Quem quiser comentar aqui no chat, pode responder também. Quais os benefícios que você tem? Não tem benefício? Tem. Até o sofrimento tem benefício. Eu atendi uma pessoa que ela estava com uma grande dificuldade de sair da depressão. E um dia eu fui bem firme com ela. Quais os benefícios? Na hora ela pensou, repensou, teve alguns insights. Depois ela me mandou uma mensagem. Renata, gratidão por aquele puxão de orelha. Eu descobri. Sabe o que que ela descobriu? Ela descobriu que ela, tendo depressão, né, que ela, estando naquela condição, ela poderia exigir das pessoas fazer o que elas querem, das pessoas que conviviam com ela. Né? Porque eu estou doente, eu não posso ficar fazendo muito movimento, então faça para mim, eu estou doente, triste, eu não posso ficar saindo na rua, vai lá e compra para mim as coisas que eu tenho que comprar, eu estou doente, hoje eu não dou conta de cuidar da casa, então cuida. Ela descobriu, só que também ela descobriu
que o que parecia ser benefício não compensava a dor que ela sentia com a depressão, com a sensação de não sou compreendida, não sou amada, não sou entendida pelas outras pessoas. E foi aí que foi o clique dela para que ela buscasse e tivesse energia para fazer as transformações necessárias. E assim somos todos nós. Porque, como eu falei, nós estamos ancorados em algo que possa parecer ruim, mas ele nos possibilita o não ter que fazer movimento, o não ter que movimentar, o não ter que olhar para nós. Tá caindo ficha? Ótimo! Isso! Porque é isso. Continuando, como nós podemos resolver isso? Renata, eu não quero mais, então, estar ancorada nessas dores. Porque eu percebi, igual teve pessoas que colocou aqui que está caindo ficha. Eu percebi que eu tenho algum benefíciozinho, mas ser ansiosa todos os dias, o benefício não compensa. Ter a depressão não compensa, porque eu tenho um pouquinho de benefício aqui, um prazerzinho momentâneo, mas eu tenho uma dor muito grande o dia todo. Tem como resolver isso? Tem, com certeza tem. Se eu resolver, vocês também conseguem. Cada uma que está aqui consegue, porque há várias pesquisas que comprovam, né? Até o primeiro resolver aquilo, muita gente acredita que é impossível. Quando um faz, muitos o seguem. Vão ter os que vão desistir no meio do caminho. Vão ter os que vão falar, ah, não, isso não é para mim. Mas muitos vão seguir e vão ter os mesmos resultados ou até melhores. Então, se eu conseguir me curar completamente da depressão e da ansiedade, vocês, cada uma de vocês consegue. Basta estar disposta a fazer o que é necessário para o seu bem. Precisa ser aquela mudança radical, grande, que amanhã todo mundo vai perceber? Não. Mas é aquilo que eu sempre falo nos nossos encontros. O 1% de hoje. Então, vamos começar o exercício do 1% de hoje. Primeira dica. Fazendo as pazes com a sua história, com a sua vida, com as pessoas que educaram você, que criaram você, que cuidaram de você da melhor forma que elas conseguiam fazer naquela época. Porque todas as pessoas, seja pai, mãe, tios, professores, naquele momento, eles te deram o melhor que eles tinham para dar, que eram as crenças deles. Ah, tá, mas a minha mãe falava que não pode elogiar filho. Ah, mas ela acreditava nisso. Será que ela foi elogiada? Ou será que ela imaginou isso assim, ó? Ai, não pode elogiar filho. Ou será que ela foi uma criança que não foi elogiada e que ouviu que não poderia elogiar filho, porque senão dava tudo errado? Ah, é. Viu? A sua avó também não elogiava, falava a mesma coisa. Viu que ela estava replicando. E isso nós fazemos sempre. Nós sempre estamos replicando, mesmo que muitas vezes aquilo tenha nos machucado lá no passado. Quando nós vamos criar os nossos filhos, nós acabamos replicando muitas coisas. E daí a importância de fazer as pazes com a sua história, de entender a sua história, de ancorar a sua vida em uma nova situação, uma situação mais leve, que te traga paz interior e que você já tenha comprovado o resultado dessa situação. E como nós fazemos isso? Observando.
No livro Hábitos Atômicos, que eu estou apaixonada com ele fala disso, né? Como é criado um novo hábito? Quando eu tenho alguma atitude, ela me traz algum benefício. Pode ser não tão boa quanto boa, mas às vezes naquele momento eu acredito que é melhor, que é o melhor benefício. Então eu começo a repetir. E para que sejam criados hábitos saudáveis, hábitos bons, que vai nos gerar saúde física, emocional e mental, muitas vezes é necessário você fazer o quê? Você, no início, criar hábitos conscientes. Disciplina consciente. Como? Tem até uma técnica, que no livro ele fala disso, lá no Japão, que quando o trem vai partir, né, que aquele auxiliar do trem, ele fala, fechou a porta, acendeu as luzes alerta, acendeu a luz verde, eles apontam e falam em voz alta. Por quê? Porque a sua mente entende aquilo de uma forma melhor e absorve aquilo. E você sai do automático. Porque automático é tudo aquilo que nós não precisamos pensar para fazer. Nós precisamos pensar para passar a marcha do carro? Não. E assim são nossos hábitos diários. Hábitos bons e hábitos que não nos trazem benefício algum. Agora, quando nós, hoje, eu me proponho a mudar tal hábito. Depois eu vou até ensinar o exercício no finalzinho. Aquilo ali, quando você falou aquilo para você em voz alta, você se propôs, a sua mente entendeu. Ela vai dar um alerta, mesmo que quando você estiver caindo no hábito antigo, ela vai falar, opa, tá voltando para o antigo. Agora, então, vamos voltar aqui. Como fazer as pazes com a sua história? Você procurando observar, né? Olhar os seus pais com um olhar observador e não de julgamento, porque nós temos essa tendência a julgar. Se eu fosse tal pessoa, fazia assim. Mas espera aí, você não é tal pessoa. Ah, se eu fosse meu pai naquela época, minha mãe naquela época, eu não teria feito isso. Mas você não é a sua mãe, você não é o seu pai, você é você que foi criado por eles. Então, quando você começa a olhar os seus pais com um olhar observador, sem julgamentos, você começa a perceber que eles fizeram coisas que não eram boas, mas também fizeram muitas coisas boas. Eu vou dar exemplo. Eu, às vezes, né, eu sempre falava, eu sou assim, muito isolada, eu era uma pessoa que me isolava muito. Porque o meu pai era assim, ele era caladão, ele era isolado, eu estava julgando. No dia que eu resolvi olhar diferente, eu percebi que ele era uma pessoa imperativa, que trabalhava muito, que tinha muita responsabilidade com a família, com a esposa, com as filhas, que ele fazia de tudo por nós, que ele acreditava ser o melhor, dar uma boa casa, alimentação, bons estudos, estava ali presente como precisava de algum lugar, ele levava. Mesmo depois das filhas casadas, ele saía. Eu já morei quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, 9 horas de distância. Ele tirava o final de semana, ele saía e ia lá. Tudo bem, chegava lá e ficava caladão, mas ele estava presente. Ele estava ali vendo o que aconteceu comigo. Então, olha o tanto de coisa que antes eu não enxergava. Eu só enxergava o jeito caladão e isolado dele. E quando eu mudei essa visão, foi libertador. Então, eu quero que cada um anote, depois eu vou mandar o slide e eu vou compartilhar no grupo do Telegram também esse slide, tá? Para quem está assistindo gravado, eu vou colocar aqui o link do grupo do Telegram, porque agora eu vou começar a compartilhar nesse novo grupo que eu abri, Curando pelas Emoções, tudo lá.
para quem está assistindo pelo YouTube poder fazer o exercício, tá? Então, número 1, tirar um tempo e olhar com um olhar observador para os seus pais. Como eles eram, como eram as emoções dele, como foi a infância dele e dela, né? 2, como meus pais, ou meu pai, ou a minha mãe, ou quem me criou, foi criado. Lembra de eu falar lá no início que nós replicamos o que foi ensinado para nós? E replicamos acreditando ser a melhor forma. Porque se aquilo que fizeram comigo, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, é isso que eu necessito fazer com meus filhos, que eu preciso fazer com meus filhos, para que eles sejam parecidos com o que eu sou hoje. Então, cada uma de vocês vai responder. Vocês que estão aqui no grupo vai respondendo agora para a nossa segunda parte do encontro. Se você está assistindo no YouTube, você vai responder, vai anotar a pergunta, acabou o vídeo, você vai fazer o exercício que eu vou indicar, que eu vou sugerir no final do vídeo. Meu pai e minha mãe receberam um abraço? Meu pai e minha mãe receberam eu te amo? Meu pai e minha mãe teve uma infância feliz de pais presentes, que brincavam, que estavam ali toda hora? O que eles receberam na infância? Isso tudo cabe nessa pergunta. Pergunta 3. Como eram as lutas diárias? Lembra de eu contar a história do meu pai, que ele fazia questão de dar para a gente conforto, de levar nos lugares, de estar presente, um bom estudo. É aquela história que ele foi criado para isso. Um bom provedor não deixa faltar nada. Mas como eram as lutas do meu pai para não deixar faltar nada? O meu pai, que saiu, vou dar exemplo dele, tá? Ele, com 8 anos de idade, ele foi trabalhar, acho que é tijolaria que fala, numa fábrica de tijolo. A função dele, com 8, 9 anos de idade, era colocar, encher carrinho de barro para levar para fabricar o tijolo. E ele contava que muitas vezes, para ele não passar vergonha no serviço, a marmita dele era colocada vazia e na hora que ele do almoço, ele falava com os amigos, eu vou ali almoçar. E ele ia apanhar fruta na região, porque era bem na roça, lá no meio do mato, né? Para ele almoçar. Quando eu fui fazer esse exercício que eu estou sugerindo para vocês hoje, eu falei, gente, como que é o sentimento de uma criança que passa por isso? E como é o sentimento de um adolescente que saiu, né, dos 8 anos, juntando barro para fazer tijolo? Quais foram as lutas dele para ele conseguir estudar, ele conseguir se formar, ele conseguir ter uma formação, ter uma boa profissão, que pode, com isso, ele pode gerar um conforto para a família igual ele gerou. A minha visão transformou. E é isso que eu peço. Pegue seu pai e olhe para ele com esse olhar diferente. Como foi? O que eu lembro das histórias que ele contava da infância dele? O que ele deve ter feito para sair de onde ele contava, de onde as pessoas contavam, para chegar a ser o meu pai de hoje? Faça o mesmo com a mãe ou com outra pessoa que te criou. Você vai guardando, se tiver dúvida, pode colocar aqui no chat, que é muito importante esse exercício. Lembra que eu sempre falo, é impossível resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Mas se nós fazemos nosso 1% diário, os resultados diferentes vêm, nós somos muito beneficiados. Isso em todas as áreas da nossa vida. Saúde física, emocional, mental, financeira, amorosa, tá? 3, ele vai ser, eu vou
Para vocês que fazem parte do grupo, eu vou fazer igual eu sempre faço, tá? Vocês vão receber os slides e qualquer dúvida nós vamos na segunda parte, que nós vamos voltar mais detalhado. 4. Eles tinham medo? Será? Será que o seu pai, será que a sua mãe, será quem te criou? Teve algum medo na vida? Vamos voltar à história do meu pai, que era uma criança que levava a marmita às vezes vazia, que tinha que sair para colher fruta no horário de almoço dele. Será que ele tinha algum medo? Será que ele tinha medo de não encontrar a fruta, de não matar a fome? Será que ele tinha algum medo de que essa seria a vida dele, ou se ele iria conseguir alguma coisa diferente? Uma criança de 8, 9 anos? E os seus pais? E quem te criou? Ele tinha algum medo? Faça essa reflexão. Mas lembre, sem julgamento. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande. Ah, ele tinha, mas na hora que vier o mas, fala, cancela, cancela, cancela. Porque o mas já é você julgando com a sua mentalidade de hoje, com as suas feridas passadas. É olhar observador. Como era isso? Como era a vida dele? Será que ele, meu pai, minha mãe, que me criou, tinha algum tipo de medo? Se sim, como eram? Como deveria ser esses medos? Agora, a quinta pergunta, que é o seguinte: o que aprendi com eles para ser a pessoa que eu sou hoje? Porque quando nós estamos ancorando nossa vida nas feridas passadas, nós só olhamos o que não somos. Eu não consegui ter um bom relacionamento, eu não consigo. Ou então, todos os meus relacionamentos foram abusivos, eu sofri muito por culpa. Não é assim? Ah, eu não me dou bem no meu trabalho, eu não consigo progredir financeiramente, eu não consigo ter abundância financeira por culpa do meu pai, da minha mãe, que eram miseráveis. Agora, com o que eu aprendi com eles para ser a pessoa que eu sou hoje? Você é uma pessoa que sabe conviver em sociedade, sabe conviver com os amigos, com a família. Você é uma pessoa que sabe falar obrigado, por favor. Você é uma pessoa que sabe trabalhar, que sabe ler, que sabe escrever? Foram eles. Você é uma pessoa que tem uma casa, que tem condições de cuidar, se tem filhos, de cuidar dos seus filhos? Você aprendeu com eles também. Então, agora, nessa quinta pergunta, vocês, cada uma de vocês, e você que está assistindo, vai voltar o seu olhar para tudo que você faz, porque foram eles que te ensinou. Foram eles, a pessoa que você é hoje, o trabalho que você tem, a forma que você lida com as pessoas na sua vida, a forma que você lida no seu dia a dia com tudo na sua vida, foram eles. Eles te deram. Eles não só erraram, não, assim como você também não só errou na vida, como eu não só errei. Eles também tiveram acertos. Quais foram os acertos dele? Para eu ser quem eu sou hoje. E para finalizar, né, nós temos o exercício. Que nós vamos praticar o que nós aprendemos hoje. Aqui nós vamos continuar. Se você está assistindo o vídeo, faça esse exercício. Você vai ver a transformação, você vai ver como você se torna mais leve, mais em paz com a sua história. E se uma vez foi pouco, faça 2, faça 3, venha cá de novo, assista o vídeo, faça novamente, porque eu fiz assim. Nós somos como uma cebola.
Nós temos camadas. E quanto mais nós vamos curando cada camada, né? Tira a primeira, a segunda, a terceira, nós vamos chegando na nossa essência, no eu, no quem sou eu. Que pessoa que está aqui dentro, que muitas vezes eu lembrei de uma pessoa que agora no atendimento da semana, falou, não encontrei meu propósito, porque o propósito de vida, que ele é passado de uma forma difícil, né, que eu vou encontrar lá fora, não, ele está aqui dentro. A pessoa que ama, a pessoa que tem bons relacionamentos, a pessoa que é feliz todos os dias, porque felicidade é diferente de alegria. Você pode estar passando por um momento difícil, mas estar bem, tranquila e feliz para resolver esse momento. Essa pessoa está lá no finalzinho das camadas. E quanto mais você vai tirando camadas, mais próximo de você está. O seu eu verdadeiro. Então, faça esse exercício. Como é esse exercício? Você vai pegar um caderno, eu coloquei até a menininha aí, rabiscando. Você vai pegar o seu caderno, um caderno ou folhas de papel, não importa. Seu notebook, seu celular. E vai responder todas aquelas 5 perguntas, mas daquela forma, observando, sem julgamento. Após você responder, você vai ver que é muito fantástico, é uma transformação interna gigantesca. Você vai observar o que você descobriu com isso. Lembra lá no início, quando eu contei a história do meu pai, que eu falei, gente, ele não era distante, não, ele era calado, mas não distante. E eu o julgava como distante. Essa foi uma das descobertas de quando eu fazia esses exercícios e às vezes ainda faço. E depois você vai fazer uma lista dessa descoberta, de todas essas descobertas. O que eu aconselho? Coloca essa lista na porta do guarda-roupa, num lugar bem visível. Porque lembra de eu falar que um novo hábito se cria com repetições conscientes? Então, sabe aquela, eu sou assim por culpa? Quando vier isso, pega a lista do que descobriu e lê. Em uma semana, você vai perceber que essa vozinha está sumindo, se não sumiu por completo. Eu até aconselho, tem pessoas, comigo aconteceu isso, tem pessoas que dizem que quando fica muito lendo aquilo que escreveu da primeira, lá do início, que às vezes saiu alguma mágoa, alguma coisa, que a incomoda. Primeiro, se está incomodando, repita o exercício. E se está incomodando e vai repetir o exercício, queima o primeiro. Sabe por que eu peço para queimar? Tem uma explicação científica para isso, tá? Tem até um exercício que eu ensino muito em meus atendimentos, que é queimando. Quando você coloca aquilo que está te incomodando, que está doendo, num papel, coloca aquele papel numa vasilha, numa bandeja, numa panela, enrola, queima ele e fala, deixo ir o que está me magoando, me machucando, me incomodando. A sua mente, ela entende que aquilo acabou, que aquilo passou, e dá um alívio gigantesco. Então, eu recomendo que você faça isso. E depois, volte aqui para você que está no YouTube e comenta aqui. Já está sentindo alívio só de imaginar? Olha aqui, mano. Que ótimo, fico feliz, amada. Muito feliz. Porque é assim, os insights, as fichinhas vão caindo, né? Enquanto eu estou falando. E agora que nós vamos falar mais aqui, nós vamos continuar aqui, vai cair muito mais ficha. E você que está aí no YouTube também vai cair mais ficha fazendo o exercício. E feliz dia para você que está assistindo pela gravação por enquanto. Você tem em suas mãos o poder de curar a sua vida completo. Quando eu digo curar, é curar mesmo, tá? Curar a sua saúde, ter uma vida mais feliz, muito amor, mais amorosa,
eu não encontro nem palavras, porque sempre que eu falo isso, eu me emociono, sabe? Eu não estou achando palavra, porque eu me emociono, porque eu fiz isso com a minha vida, eu consegui. E por isso eu estou aqui te ensinando a fazer, porque dá certo. Dá certo. E você pode curar a sua vida. Só eu me emociono. Porque eu acredito, eu tenho certeza. E eu espero que você acredite nisso e faça as mudanças necessárias. E eu estou aqui para te ajudar. Um beijo grande no seu coração. Namastê.